Olá, tudo bem? Nós estamos chegando com mais um programa e você sabe, a gente fala a cada edição de um tipo de assunto diferente. No programa de hoje a gente vai falar sobre política. Claro, para falar sobre política a gente tem que receber um político. E o político que está aqui hoje é vereador pelo MDB, vereador aqui em Goiânia, e pré-candidato nesse momento a deputado estadual, também pelo mesmo partido. Mas ele ocupa uma outra função em outro partido que não exige filiação, que é o PRTB. Lá ele é presidente estadual do partido. Dois partidos nas mãos do vereador Sargento Novandir. Tudo bem, vereador? Como vai o senhor? Tudo bem, Paulo. Mais uma vez te agradecer pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande participar desse programa com você e sempre que possível me chame, que para mim é um prazer estar aqui sempre nesse programa de grande relevância para a nossa cidade. E eu sei disso, né? Todas as vezes em que o convidei, o senhor de pronto aceitou o convite e veio como veio hoje também. Vou fazer o seguinte, a gente faz um rápido intervalo e já volta. Fique ligado. Bebi, dirigi, quem vacilou, dançou, é bem assim. Pode chamar juiz, amigo, advogado, nem o contato salva sua carteira do fim. Vendi, não transferi, quem vacilou, dançou, é bem assim. Neste carnaval, a balada responsável atuará com reforços. Curta com responsabilidade e esteja em dia com seus deveres no trânsito. Se beber, não dirija. E se vender o carro, transfira. Senão já sabe, né? Vacilou, dançou. Detran e Governo de Goiás. Muito bem, já estamos voltando. No programa de hoje a gente vai falar sobre política. E está aqui o vereador Sargento Novandir, ele que é do MDB e é também presidente estadual do PRTB. Mas antes de começar a conversar com o senhor, vereador, me permita aqui fazer um registro da minha satisfação em estar fazendo parte desse elenco, né, da PUC TV aqui em Goiás. PUC TV que recebe a gente de braços abertos, eu fico muito feliz e faço questão de registrar algumas pessoas que viabilizaram a nossa chegada até aqui a PUC TV. Começando pela direção-geral da Helenisa Maria Gomes de Oliveira Neto. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua receptividade, pela atenção toda. A direção de jornalismo da Consuelo Gobi. A OPEC, pessoal que é Operações Comerciais, né? Que cuida de colocar o nosso programa no ar, que é o Aurélio Borges. E o nosso Saulo, que é o nosso técnico aqui, já disse maravilhas de você, viu, Aurélio? Obrigado aí também pela boa vontade em atender o Saulo e atender a nós também. O responsável técnico, que é o Bruno Cardoso, que é responsável pela qualidade extrema de áudio e vídeo da PUC TV Goiás. Comercial, Angélica Silva. Angélica é diretíssima na conversa e a gente se acertou assim, numa conversazinha rápida a gente já se acertou e ela abriu todas as portas também para a gente. E a secretaria-geral da Rayane Marques. Em nome dessas pessoas, eu cumprimento a todas as outras pessoas que fazem parte dessa turma, dessa equipe da PUC TV Goiás. Tem gente que eu conheço bastante, tem outras pessoas que eu vou conhecendo aos poucos ainda, irei conhecendo aos poucos. Mas eu quero fazer um registro também sobre uma pessoa que foi fundamental para que eu me interessasse muito mais do que eu já havia tido interesse para vir para a PUC TV, que é o nosso querido Zé Guilherme Chuan, que apresenta aqui aquele programa Pelos Bares da Vida. Eu falei com o Zé Guilherme antes de conversar com o pessoal da PUC TV, antes de conversar com a Angélica, por exemplo, ele me deu as referências melhores possíveis. Ele falou, Paulo, lá é uma grande família, uma família maravilhosa. E eu estou vendo, Zé Guilherme, que você tinha razão mesmo. Pouco que eu já tive de contato com esse pessoal já deu para ver que o clima aqui é fantástico, é de companheirismo, de respeito, de abraçar, né? de receber mesmo a gente com boa vontade. Obrigado, pessoal. Espero que a gente tenha vida longa juntos aqui na PUC TV. Tá certo? Obrigado a todos. Vamos lá então. Vereador Sargento Novandir, presidente estadual do PRTB e vereador pelo MDB. O senhor está se desdobrando entre duas funções. Eu quero saber, a coisa está funilando, já estamos no ano da eleição. Até quando o senhor vai ter o pezinho dentro do PRTB, sendo que parece, que o senhor já disse isso em outro programa, que a sua intenção é continuar como filiado ao MDB? Ou o senhor mudou de ideia? Qual é a sua ideia agora? Eu continuo filiado no MDB, estou presidente estadual do PRTB, partido onde nós estamos montando chapa
para deputado estadual, federal, buscando um candidato a senador da República ou senadora da República. E temos um alinhamento certo com o governador Ronaldo Caiado. O projeto do governador Ronaldo Caiado é o projeto do vereador Sargento Novandir, é o projeto do partido PRTB, eu estando o presidente estadual. Então nós estamos caminhando numa só direção. O candidato a governo do estado de Goiás, do PRTB, é o Daniel Vilela, que é o meu presidente estadual do MDB. E eu dependo, se caso for da vontade do Daniel Vilela, entender que a gente pode contribuir também para a eleição dele, estando candidato a estadual no PRTB, seria muito mais importante para mim, tendo em vista que nós estamos montando uma chapa onde não tem ninguém com mandato, não tem nenhum candidato de prefeito no estado de Goiás e nem o candidato do governo do estado, que se torna um candidato muito forte e muito grande. Então nós estamos montando uma chapa aí para ter chances reais para ganhar uma eleição para deputado estadual e federal. Quando o senhor fala em chances reais, é porque não tem um que vai puxar o voto só para ele, os outros ficam para trás. Exatamente. Não é uma chapa da morte. Os nossos candidatos lá, a gente está colocando um limite de até 16 mil votos. Eu, por exemplo, tive quase 20 mil votos em 2022 e por errar o partido não estou deputado estadual hoje. Fiquei primeiro suplente, já poderia ter assumido por 2 oportunidades, mas eu abri mão e passei para o segundo suplente. Então, o nosso projeto hoje é montar uma chapa com honestidade, com verdade, trazendo candidatos que têm chance de ser deputado, mas para ser deputado tem que participar de uma chapa de pré-candidatos do mesmo tamanho. Se for para uma chapa onde tem deputado estadual eleito, é praticamente impossível, porque o deputado estadual hoje está muito bem estruturado e com uma força muito grande, e é praticamente impossível nós que queremos entrar, competir com eles. Eu vou fazer uma pergunta mais do que óbvia, porque quando o senhor chegou aqui, o senhor chegou falando sobre esse assunto, né? Então eu sei da sua alegria, mas o telespectador ainda não sabe. O senhor chegou feliz da vida aqui, por quê? Ontem, no dia de ontem, essa semana, saiu uma pesquisa da Directa Pesquisas para deputado estadual, onde eu estou em primeiro lugar, com 3,60%, segundo colocado o delegado Eduardo Prado, com 2,90%, terceiro Coronel Urzeda, com 2,80%, Major Araújo, com 2,20%, Thales Barretos, com 1,90%, Clécio Alves, Antônio Gomide, Charles Bento, Matheus Ribeiro, Amauri Ribeiro, Rafael do Bruno Peixoto, Lincoln TJ, Cairo Salim, Hamilton Filho, Adíbio Elias, Gustavo Seba, Álvaro Guimarães, Wagner Neto, Igor Franco, Marquinhos do Goiás e Romário Policarpo. Já longe, deve hein? ter uns 20 pré-candidatos aqui a deputado estadual. Sabe o que eu observei, na medida que o senhor foi lendo aí? A imensa maioria é de direita. É de direita, que chega finalmente aqui com o Fabrício Rosa e a Cátia Maria. Praticamente todos de direita. O estado de Goiás, no meu entendimento, tem mais de 70% do eleitorado de direita. As pesquisas apontam menos, mas no meu entendimento é no mínimo 70%. Por que esse entendimento? Eu tenho esse entendimento porque a gente tem andado no estado de Goiás inteiro, andado muito em Goiânia e dificilmente você encontra alguém que é de esquerda. Muito raramente a gente conversa com a pessoa e ela fala, ó, eu sou de esquerda, eu sou a favor do governo do PT. Então é a quantidade mínima mesmo no meu entendimento. Não são os ambientes que o senhor procura, que já são nichos da direita? Você já foi em algum nicho de esquerda para testar isso? Já me perguntaram isso e eu, vereador Sargento Novandir, eu trabalho muito no social. Nós temos os trailers da saúde, que eu mandei emendas impositivas, onde nós fazemos atendimento oftalmológico, odontológico, ultrassom e clínico geral. Então a gente vai para a periferia mesmo, onde as pessoas têm CAD único, recebem incentivo do governo de esquerda, do governo federal, e todos têm pontuado para mim o descontentamento com a gestão. Então, eu entendo mesmo recebendo benefício? Mesmo recebendo benefício, Paulo. Eles não votariam na esquerda? O povo está começando a abrir os olhos para a realidade. O governo do Luiz Inácio Lula da Silva no nosso país é um desastre. O trabalho que ele está fazendo está quase levando o nosso país a se aproximar à Venezuela. É claro que está muito longe e nós vamos trabalhar para que isso não aconteça, mas esse desgoverno ele tem que sair o quanto antes. Mas como é que o senhor explica, então, se as pessoas estão insatisfeitas
esses altos índices que ele tem, embora não tão desgarrados do segundo lugar, que nesse momento está sendo mais frequentado, digamos assim, pelo Bolsonaro, né, pelo Flávio Bolsonaro, mas a diferença não é tão grande, mas Lula se mantém sempre adiante. Se o povo está insatisfeito, por que está dizendo que vai votar nele? Aqui a gente está falando de uma pesquisa que eu tenho feito no estado de Goiás. Sim, mas é eu claro digo de que a uma forma força geral. muito maior dele é no Nordeste e em outros lugares. Mas eu acredito que o povo brasileiro vai despertar e entender que o Lula pode acabar de uma vez por todas com a nossa nação. A prova disso é a economia. O Bolsonaro passou por uma pandemia onde vários países do mundo faliram, entregou o Brasil com um saldo positivo de 50 bilhões. Hoje o Brasil já tem uma dívida de quase 270 bilhões negativo. Então você imagina agora esse ano eleitoral o que vão gastar para tentar conseguir uma reeleição. Ou seja, o Brasil está indo muito mal e cada vez afunda mais. E eu espero que o eleitor possa entender e enxergar isso, que não pode dar continuidade. Essa polarização, essa raiva, ódio, esse extremismo, às vezes da direita e da esquerda, isso me decepciona muito, porque eu confesso para você, Paulo Bérix, que eu tenho muita insatisfação em ver o trabalho feito por alguns políticos de esquerda. E quando eu vejo o resultado que eles trazem, sempre é negativo. Mas o eleitor, as pessoas que gostam da esquerda, eu respeito muito, porque muitas das vezes não entendem o que está acontecendo no nosso país. O que está acontecendo é com a sua direita, então, que não sabe explorar isso. A direita ela tem um defeito muito grande, eu já conversei isso com vários políticos de direita, que é a questão da divisão e separação. Por muitas vezes nós vimos aí o Flávio Bolsonaro criticando o governador de São Paulo, Tarcísio. Então existe muita briga entre a direita, entre uns aos outros. Dentro da própria família Bolsonaro também. Exatamente. Isso nos prejudica muito, essa rachadura. Agora, nas eleições de 2026, nós temos que ter vários candidatos de direita buscando vencer uma eleição para presidente da República, para reduzir a quantidade de voto do Luiz Inácio Lula da Silva, para nós irmos para um segundo turno com chance real de vencer as eleições. Eu torço para que o governador Ronaldo Caiado venha candidato a presidente da República. É um nome forte, é um nome que eu tenho certeza que, se vencer as eleições, vai consertar o nosso país e vai dar uma melhor qualidade de vida para todos nós. O que precisa para que ele possa crescer nas pesquisas? Primeiro, ele próprio já disse, quando ingressou no PSD, de que essa decisão só virá lá em abril, né, de quem será o candidato. São 3 nomes postos até agora, 3 governadores. É tempo suficiente para Caiado crescer até abril? Ou o que mais vai ter que ser feito? Vai ser mais uma decisão, digamos assim, baseada em expectativa de voto ou uma decisão baseada em expectativa de governo? Eu acredito que é expectativa de governo, porque o nosso estado de Goiás é muito pequeno, né? Se você vê o índice de votação, é aproximadamente 3% do eleitorado nacional, só que o governador Ronaldo Caiado tem um carro-chefe e a maior força política que ele tem é quando se trata de segurança pública. E eu estou vereador e sou policial militar e sei o quanto a segurança pública do estado de Goiás só tem melhorado. Se você vê o índice de violência no estado, por exemplo, da Bahia, que é governado por um governador de esquerda, perdeu o controle, policiais sendo assassinados, policiais sendo executados, trabalhadores sendo mortos em tentativa e latrocínio. E aqui em Goiás isso não acontece. Então nós temos que mostrar esse lado do governador, que ele é defensor das forças de segurança, ele quer um Brasil mais seguro, ele tem o desejo de acabar com todas as facções criminosas do nosso país e o clamor do povo brasileiro maior que existe, a segurança pública. Pois é, mas as facções estão cada vez mais ocupando mais espaço no Brasil inteiro, né? O governador Ronaldo Caiado mostra com números que isso não acontece aqui em Goiás, mas no resto do Brasil a coisa é desse jeito que a gente está vendo. Agora, como é que ele vai enfrentar, vai ter condições de agrupar uma força militar, uma força de segurança em torno dele, caso ele seja eleito, claro, em torno de uma gestão dele, no sentido de enfrentar facções que são experimentadíssimas, cada vez mais unidas, esparramadas pelo Brasil inteiro. Elas têm uma capilaridade que a segurança pública no Brasil não tem. Ou seja, uma polícia do Rio Grande do Norte mal conversa com a polícia do Rio Grande do Sul, se é que conversa. O pessoal da facção, não.
Eles o tempo todo estão mantendo contato e tem uma hierarquia e uma disciplina de dar inveja a qualquer exército, já que hierarquia e disciplina sempre foram marcas dentro do exército. Então, como é que o senhor teria uma receita como integrante da Polícia Militar, de uma força de segurança? O senhor teria uma receita? Se eu estivesse conversando com o Caiado aqui agora, eu fosse Caiado, se o senhor fosse Sargento Novandir, eu diria o quê para o Caiado? Nós temos a melhor polícia militar do Brasil, a melhor polícia civil do Brasil, que são competentes e são dedicados e fazem toda a diferença. E nós estamos fazendo essa diferença hoje por termos à frente do nosso comando um governador que dá respaldo para o policial. Não é aquele governador de antigamente que acontecia qualquer tipo de ocorrência que gerasse um transtorno e algo que maculasse o governo, de imediatamente o governador já exonerava o comandante-geral, já mandava o secretário de segurança embora. Hoje não, o governador tem coragem de enfrentar a criminalidade, nos dando respaldo para trabalhar. E quando ele for presidente da República, ele vai dar respaldo para todas as forças de segurança do Brasil, que a polícia é forte e dá conta de combater, mas precisa ter respaldo. A prova que a polícia militar e a polícia civil consegue combater a criminalidade em qualquer lugar do Brasil foi aquela ação que aconteceu no Rio de Janeiro, nos morros contra o crime organizado, onde infelizmente alguns policiais morreram, mas ali ficou provado. Se tiver respaldo e se quiser fazer, faz. E poderia ter acabado de uma vez por todas com todos aqueles criminosos que estão ali comandando crimes e são até foragidos. Tem que dar continuidade naquele trabalho. E, infelizmente, qual que foi o respaldo do governo federal? Zero. Mandou as forças de segurança para o Rio de Janeiro para respaldar e ajudar a operação? De forma nenhuma. Foi criticar, ainda bater no governador e criticar a polícia militar. Quando falou que os corpos apareceram lá, jogados no chão, sem roupa, totalmente nu. Por que eles chegaram lá sem roupa e nu? Porque tirou a farda que eles estavam usando coturno para estar dentro do mato, para combater a polícia militar e revidar a injusta agressão, tiraram o fardamento onde tinha o nome Comando Vermelho, isso não apareceu na imprensa. Então, eu tenho certeza que se o governador Ronaldo Caiado chegar a ser presidente da República, ele vai dar todos os respaldos para o governador combater a criminalidade. Tá bem, falar um pouco agora sobre eleição. A gente falou já um pouco sobre a sua pretensão de ser deputado estadual, falamos um pouco sobre presidência. Vamos falar um pouco agora sobre governo de Estado. O senhor já falou sobre o Daniel, mas muito pouco ainda, eu quero ouvir mais. Daniel, como é que está essa negociação, essa composição de apoio partidário para buscar essa eleição, no caso seria reeleição, porque Daniel vai ocupar, Ronaldo Caiado se afastando do governo, Daniel assume, né, até o final do ano, e aí no caso de ele disputar a eleição seria uma reeleição, e aí depois ele não poderia disputar mais, só para deixar bem claro. Mas essa composição de forças, o que é que o senhor espera? Afinal de contas ainda tem um cenário muito indefinido sobre, por exemplo, quem serão os candidatos a governo do Estado. O senhor tem uma opinião, um palpite que seja? Opinião e palpite que eu tenho e que fique gravado e registrado nessa data de hoje, que o Daniel Vilela vai ser eleito no primeiro turno. Vai ganhar as eleições com facilidade. Por quê? E vai ganhar por qual motivo? Porque o governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, nunca teve na história de Goiás um governador com aceitação tão grande como ele tem. O Daniel Vilela é presidente do maior partido do estado de Goiás, que é o MDB, que eu faço parte. Ele praticamente todos os partidos já estão alinhados com ele. Falta apenas o PL e o PT, que é bem possível que não venha no primeiro turno com o Daniel Vilela. Mas se o PL bater o martelo com o Daniel Vilela e com o governador Caiado para abraçar esse projeto, eu tenho 0% de dúvida, até se não tiver o PL, o Daniel vai ganhar em primeiro turno. O senhor citou aí o PT. Caiado é inimigo histórico do PT, desde quando, em 1989, ele disputou a eleição presidencial, inclusive contra Lula. Naquela eleição que ganhou foi o Collor. Mas Caiado, de lá para cá, nunca deixou de criticar o PT. É possível, ainda assim, o PT se aproximar, fazer uma união, né, com uma candidatura que tem Caiado no meio? Não custa lembrar que na eleição recente para prefeito de Goiânia, né, o PT liberou geral os seus filiados e a sua militância para votar em Sandro Mabel, porque do outro lado tinha Fred Rodrigues, que é do PL, inimigo também do PT.
que é que pode fazer essa união Caiado-PT? Explica para gente. O único adversário que pode disputar realmente com o Daniel Vilela, no meu entendimento, se chama um candidato do PL, Hilder de Moraes. É o único que pode chegar próximo a um percentual do Daniel Vilela. Indo para o segundo turno, Daniel Vilela e Hilder, vai acontecer o que justamente o senhor acabou de pontuar aqui nas eleições ao município de Goiânia. Ganhou no primeiro turno o Fred Rodrigues, no segundo turno, de forma nenhuma o PT apoia o PL, que são rivais e praticamente inimigos por alguns extremistas, então é onde automaticamente todos vão para o Daniel Vilela e apoiar o governador Ronaldo Caiado, para não deixar de forma nenhuma um candidato do PL de direita, 100% direita, vencer as eleições. Em outras palavras, o PT é muito mais inimigo do PL de Bolsonaro do que do PSD de Caiado. É da mesma forma que eles não gostam do Sandro Mabel, mas entre escolher o Sandro Mabel e o Fred Rodrigues, que o PT e a esquerda têm como inimigo, eles vão com o Sandro Mabel. Isso houve dentro do ambiente político do seu partido, do ambiente político de Ronaldo Caiado? Essa conversa rola por lá? Todo mundo nos bastidores falam isso. Se caso acontecer, com certeza, da forma que aconteceu nas eleições municipais, vão acontecer na estadual. Nenhum militante, nenhum petista vota no Hilder. Todos vão votar no Daniel Vilela. Agora, para o Hilder ser candidato, significa o quê? Um rompimento de Hilder com o PL, porque o PL tem parte do PL está interessadíssimo em que Gustavo Gayer, hoje deputado federal, seja candidato a Senado pela base de Caiado. Quer dizer, o que vai ter que acontecer? Explica rapidinho que eu tenho que chamar um intervalo. Eu entendo que o Hilder tinha que abrir mão dessa candidatura dele, tendo em vista que a grande maioria dos militantes do PL estão já com o Daniel Vilela, e esperar uma próxima eleição, porque é um nome forte, é um nome que faz a diferença, e eu torço para que ele possa ser nosso governador, mas não nesse momento agora que não é propício. Pois é, estamos gravando o programa e nesse momento ainda não aconteceu o esperado encontro, esperado por parte do Hilder, imagino eu muito mais provavelmente, até pela ansiedade, encontro de Hilder com Jair Bolsonaro, lá na Papudinha. Dali deve sair a definição. Então a gente, como não tem bola de cristal, a gente não pode dizer o que é que vai rolar depois disso tudo. Mas, gente, nos próximos programas a gente trata desse assunto. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta rapidinho. Fique ligado. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, estamos voltando. Programa de hoje recebendo o vereador Sargento Novandir, ele que é vereador aqui em Goiânia pelo MDB e é presidente estadual do PRTB. Vereador, vamos falar um pouco do seu trabalho também, embora o tempo não seja tão longo, mas dá para falar sobre o projeto seu de fechamento daquelas distribuidoras de bebidas durante a madrugada. Valeu ou não valeu? Teve gente querendo derrubar a sua lei. E aí? Paulo, só no mês foi registrado 4 homicídios na porta de uma distribuidora de bebida aqui em Goiânia, quando ela funcionava 24 horas por dia. E todo o mês e toda semana acontecia homicídio na porta das distribuidoras. Nós pegamos esses índices, conversamos com o comandante do policiamento da capital, o Coronel Batista, e eu já tinha um desejo há muito tempo atrás de apresentar um projeto de lei para fechar as distribuidoras da meia-noite às 5 da manhã, que era o momento mais crítico se tratando de segurança pública. Então, esse projeto de lei foi aprovado, felizmente, e depois dele aprovado e sancionado, não aconteceu mais homicídios, não só nas portas da distribuidora de bebida, mas nem em Goiânia nas madrugadas. Ou seja, fazendo um cálculo por baixo. Não é exagero não, vereador? Não nem é em Goiânia exagero. nas madrugadas? Te mostro com documento. O grande elevador de aumento da criminalidade em Goiânia era as distribuidoras de bebida. E o crime não era só homicídio não, Paulo. Conversando com o delegado da Central de Flagrantes, ele falou para mim que de 8 ocorrências que chegavam
na delegacia na madrugada, 4, 5 eram das distribuidoras. Mais de 50% dos crimes acontecidos na madrugada vindo das distribuidoras de bebida. Tentativa de homicídios, tráfico de droga, perturbação do sossego, várias modalidades de crime que, infelizmente, era fomentada pelas distribuidoras. Não todas, que não são todos donos de distribuidoras que traficam na madrugada, não são todos distribuidoras de Goiânia na madrugada que funcionam de maneira irregular, mas a quantidade de homicídios me assustava. Então, depois dessa lei aprovada e sancionada, não teve mais nenhum homicídio na porta das distribuidoras. Tentaram revogar isso, né? Tentaram anular essa lei sua com outro projeto. Foi apresentado um projeto de lei por um vereador de Goiânia para reabrir as distribuidoras na madrugada. Mas, felizmente, com o nosso trabalho, com a nossa boa articulação e com a boa vontade da maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Goiânia, esse projeto de lei dele foi derrubado e nossa lei permanece em vigor, dando segurança e evitando mortes na nossa cidade. Agora, eu quero saber do senhor o seguinte, né? Eu já ouvi essa história de várias pessoas, mas dizem que, por conta dessa lei, que obriga as distribuidoras a fecharem à meia-noite, muitas distribuidoras, ou pelo menos algumas, mudaram a fachada. Elas estão agora funcionando como empório. O senhor tem notícia disso? Paulo, não consegue enganar a fiscalização de forma nenhuma. Se teve algo que eu tive a preocupação, juntamente com o prefeito e o secretário de Eficiência, o Peternella, é fiscalizar quem pratica aquela mesma modalidade de venda que pratica a distribuidora de bebida, que é as pessoas ficarem na calçada, na porta de um empório ou distribuidora. E quem tem empório e funciona dessa forma está sendo notificado e está tendo até o alvará de funcionamento cassado, porque está funcionando de maneira indevida. Então isso existe mesmo. Então, claro, tentaram fazer essa manobra aí, mas a fiscalização está intensa em cima e não vai conseguir colar, não, felizmente. Tá bem. O tempo já está se esgotando, mas ainda dá tempo de a gente falar alguma coisinha a mais. Neste ano de eleição, que o senhor está se desdobrando aí, tanto no trabalho como vereador, mas também no trabalho de buscar a eleição para deputado estadual, dá tempo de pensar em algum projeto seu ainda que possa marcar tanto quanto marcou esse das distribuidoras? Sim, o que é que o senhor tem em mente aí pela frente? Nós já apresentamos vários projetos de lei aí para se tratar da questão do feminicídio, Paulo. Você tem algo que me incomoda demais, essa violência contra as mulheres. Nós vamos apresentar um projeto de lei para dar mais segurança para elas. Nós estamos buscando aí aquela forma Isso é vago, isso é vago. O que é dar mais segurança? Dar mais segurança, por exemplo, nos pontos de ônibus, no abrigo de ônibus, um botão do pânico, no transporte público coletivo, onde as mulheres estão sendo assediadas e às vezes estão sofrendo até tentativa de estupro dentro de um ônibus coletivo. Um botão de pânico para que seja acionado para chamar a polícia militar, que hoje nós temos o batalhão terminal. Nós temos alguns projetos de lei em defesa das mulheres, dar prioridade em moradia para as mulheres que estão sofrendo maus tratos, tortura, e às vezes não conseguem sair da casa, porque se sair da casa que o marido às vezes é dono da casa ou paga o aluguel, elas não têm para onde ir. Então nós temos vários projetos sendo estudados para a gente apresentar para dar mais segurança para as mulheres. Na Câmara Municipal de Goiânia, são 37 vereadores. Quantos irão disputar, na sua avaliação, para deputado estadual? Eu acredito que uns 10, mais ou menos. 10. Aproximadamente 10 vereadores. Inclusive o presidente. O presidente também é pré-candidato a deputado Romário estadual. Policarpo. Romário Policarpo. Arrisca um palpite rapidinho para a gente encerrar. Bruno Peixoto, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Que chances tem de ser vice de Daniel Vilela? Eu acho que é uma boa chance. Eu acredito que 60% de chance. Acredito que a chance é maior de ser do que não ser. E eu acredito também que seria uma boa alternativa e um bom nome para o Daniel Vilela Quem avaliar. vai decidir isso? O governador Ronaldo Caiado, juntamente com o Daniel Vilela, que eles caminham sempre juntos. Vereador Sargento Novandir, que é do MDB, aqui em Goiânia, e também presidente estadual do PRTB. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado por ter vindo. Prazer foi meu e muito, mas muito obrigado pelo convite mais uma vez, Paulo Bérez. Eu que agradeço. Um abraço a você, telespectador. Obrigado pela companhia. A gente volta. Tchau.